Olá, boa noite. O vídeo que eu vou gravar é a respeito de Getúlio Vargas. Esse vídeo eu pretendo enviar para o meu amigo Milton Saito no Japão, para ele apresentar para os seus alunos. Bom, obviamente o vídeo ele vai ser sintético, porque falar sobre Getúlio Vargas demanda algo mais prolongado, né? Por conta de que a sua trajetória histórico-política é muito grande, né? Mas eu vou tentar sintetizar. O Getúlio Vargas, ele era gaúcho, natural de São Borja, nasceu no dia 19 de abril de 1882 e morreu no dia 24 de agosto de 1954. Ele era de descendência de fazendeiros, de donos de estância no Rio Grande do Sul, e estudou faculdade de Direito, foi eleito deputado estadual do Rio Grande do Sul e depois foi eleito deputado federal, né? Durante o governo do Washington Luiz, ele foi ministro da Fazenda e deixou o cargo em 1928 para poder se dedicar à campanha para governador do estado do Rio Grande do Sul. Foi eleito, né? E dali para frente a sua trajetória ela vai ter um envolvimento nacional sem precedentes. Na época de Getúlio Vargas, o Brasil, nos idos 1920 por aí, o Brasil assistia algo novo no plano econômico, né? Porque a Primeira Guerra Mundial ela impediu que o Brasil pudesse continuar importando produtos industrializados dos países envolvidos na guerra, e isso fez com que surgisse no Brasil a chamada indústria de substituição de importações. Com essa indústria vai surgir uma classe média que vai querer ter participação política, tá? Então isso é algo muito importante para poder se entender o processo histórico da vida política do Brasil e de Getúlio Vargas nesse período. O Brasil, durante toda a República, chamada República Velha, que durou de 1894 até 1930, teve como hegemonia econômica o café, que era responsável por cerca de 74,6% da economia brasileira, e a hegemonia política da aristocracia rural de São Paulo ligada ao café e de Minas ligada ao leite, formando então a chamada política café com leite, que vai governar de forma alternada o Brasil durante toda a República Velha. Então, ora São Paulo, ora Minas Gerais, né? Então, ora Partido Republicano Paulista, ora Partido Republicano Mineiro, teria seu presidente, né, teria seu candidato governando o Brasil. Fazia uma política de acordo com as oligarquias regionais, os chamados coronéis, e esses coronéis eram então encarregados de arranjar votos para os candidatos da alternância no dado período, entendeu? Fosse de São Paulo ou Minas Gerais, né? Naquela época não havia TSE nem TRE, então quem mandava era uma comissão
verificadora de poderes, que era responsável pela diplomação dos candidatos, e ela sempre dava um jeito de fazer os candidatos da situação ganhar a eleição. Então a oposição praticamente não existia, né? Bom, durante a década de 20, na Europa, assistia-se à crise da chamada democracia liberal. Foi atribuída à democracia liberal a responsabilidade pela Primeira Guerra Mundial, responsável pelos muitos milhões de mortos, né? E isso abriu espaço para o desenvolvimento dos regimes totalitários, né? Principalmente o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha, né? Levando em consideração que a União Soviética já era governada pelo Partido Comunista. Então, o totalitarismo é quando só um partido governa o país. Muito bem. Em 1929, né, nós tivemos a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que vai ser um baque muito grande, né, no mundo capitalista, né? Quase que o capitalismo entrou em fase terminal, certo? Então apenas os países que tinham intervenção do Estado na economia, caso da União Soviética, acabaram não tendo impacto praticamente nenhum durante a crise, durante a queda da Bolsa de Valores. Eu queria lembrar também que a classe média que surgia, ela enxergava o Brasil de forma anacrônica. Ela achava que o Brasil tinha muito ainda do sistema colonial, né? A começar a concentração do poder nas mãos da aristocracia rural e a valorização de produtos agrários e, o que é pior, a monocultura, né, do café. Então eles entendiam que era importante o Brasil abrir espaço para se industrializar e, ao mesmo tempo, diversificar a sua economia para outros setores, para tirar a dependência do café. É lógico que a queda da Bolsa de Valores afeta também o café no Brasil, e isso vai fazer com que os produtores rurais venham perder muito da sua força política, que eles ainda vinham sustentando, mesmo com o surgimento do movimento tenentista, né? Foi um movimento formado por pessoas da classe média que, desde 1922 até 1927, eles tentaram derrubar a política café com leite, acreditando que através do voto não daria, então eles tentaram através da luta armada. E aí nós vamos ter três grandes movimentos, que é a revolta dos 18 do Forte Copacabana, Rio de Janeiro, 1922, foram derrotados. A revolta em São Paulo, Isidoro Dias Lopes, né, que chegaram a dominar São Paulo, mas acabaram sendo derrotados também. E a Coluna Prestes, de 1924 até 1927, em que as pessoas elas tentaram, os oficiais do Exército Brasileiro, soldados também, cerca de 1.800 pessoas, eles tentaram derrubar a política, o governo de Arthur Bernardes, né, mas não conseguiram, mesmo tendo desenvolvido praticamente um sentido épico, né, porque eles percorreram cerca de 25 mil quilômetros pelo Brasil, né? Então, praticamente é um épico, porque não se conhece algo assim, entendeu? Esse povo, em vários lugares onde havia oligarquias, eles foram enfrentando tudo, mas acabaram não sendo derrotados, foram obrigados
a fugir, não foram vitoriosos também, né? Mas ficaram conhecidos como a Coluna Invencível. Tá? Em 1930 iria ser realizadas eleições presidenciais e o presidente da República da época era Washington Luiz, que era do Partido Republicano Paulista. Ele era fluminense, né? Mas era do Partido Republicano Paulista. Tudo esperava que ele fosse indicar, então, Antônio Carlos de Andrada, que era o governador de Minas Gerais. Então, já estava tudo pronto, né? O Antônio Carlos já estava preparado para ser, vamos dizer assim, o sucessor do Washington Luiz, mas como o Washington Luiz vivia aqui em São Paulo, teve uma vivência em São Paulo, e ele viu o desenvolvimento da industrialização, ele achava que o Brasil deveria ter uma outra postura. Então, ao invés dele indicar, né, o Antônio Carlos, ele indicou o Júlio Prestes. Então, ele vai fazer a chamada política do café puro, né, ou política do café com café. Obviamente, Antônio Carlos sentiu-se traído, e aí ele organizou um movimento, chamado Aliança Liberal, e que juntaram-se oligarquias dissidentes, né, da situação, ou seja, saíram da situação e foram para o lado da Aliança Liberal. Participaram tenentes, participaram operários, camponeses, enfim, fizeram um balaio de gato, né, de pessoas das mais diferentes correntes ideológicas e sociais, e lançaram então como candidato da oposição ao Júlio Prestes o Getúlio Dornelles Vargas, que era governador do Rio Grande do Sul, tendo como vice governador da Paraíba João Pessoa. A campanha foi maravilhosa, eles esperavam ganhar, né, mas acabaram perdendo, porque a comissão verificadora puxou mais para o lado de quem estava no governo, e aí o Antônio Carlos acabou aceitando. Ele foi procurado até pelos tenentes, falou, os tenentes chegaram e falaram, vamos iniciar um movimento armado, e ele falou, não, eu prefiro 10 Júlio Prestes a uma revolução. E aí os tenentes meio que ficaram decepcionados, muito decepcionados, mas eles continuaram se articulando para tentar, através da luta armada, derrubar a política do café com leite. Né? E eles tentaram até chamar o Luiz Carlos Prestes, que estava na Argentina. O Luiz Carlos Prestes, nessa época, já havia aderido ao marxismo, né? Ele que havia sido um dos comandantes da coluna Prestes, né? Mas o Luiz Carlos Prestes não aceitou e eles ficaram por aí, né? Procurando apoio. E esse apoio veio de uma forma inesperada. Lá no Nordeste, lá na Paraíba, havia dois grupos que disputavam a política. O grupo do João Pessoa e o grupo de João Dantas. Era uma disputa entre oligarquias. Entende? Então, o João Pessoa, para poder complicar a vida do João Dantas, fez intrigas a respeito da vida privada dele, botou no jornal, e o João Dantas não gostou da história e matou numa confeitaria no Recife, matou o João Pessoa. Imediatamente os tenentes, eles colocaram aquilo ali como sendo responsabilidade do governo federal, lembrando que o João Pessoa tinha sido candidato a vice da oposição. E aí então eles criaram condições para articular um movimento, que foi um movimento armado, que começou no Rio Grande do Sul e no Norte, no Nordeste ao mesmo tempo, certo? E aí esse movimento ele foi deflagrado no dia 5 de julho de 1930, e aí então eles partiram
E aí, por onde eles vinham passando, principalmente as tropas do Sul, né, sob a liderança de Getúlio Vargas, eles vinham de trem, foi conseguindo apoio, e quando chegaram então nas imediações de Tararé, havia 30 mil soldados federais esperando os 20 e poucos mil soldados que vinham do Sul, né? E aí esperava-se uma grande batalha, pela primeira vez na história do Brasil, haveria confronto entre militares, mas no dia 24 de outubro de 1930, uma junta militar derrubou o governo de Washington Luiz para evitar a guerra, mas só que eles queriam ficar no poder. Como São Paulo aderiu ao Vargas, entendeu? Diante desse processo, então eles foram então obrigados a entregar o governo a Getúlio Vargas no dia 3 de novembro de 1930. Então, faltando 3 dias para o Júlio Prestes assumir a presidência da República, certo? Ela já estava ocupada por Getúlio Vargas, que vai governar primeiro acabando com a Constituição, que dava poder às oligarquias de São Paulo e Minas, e acaba com a Constituição. Ele destitui todos os governadores, coloca interventores militares, né? Tenentes principalmente, inclusive São Paulo vai ter tenente, intervenção, né? O João Alberto Lins de Barro, um tenente que era de esquerda, inclusive, e aí então ele vai, nesse período, eliminando pouco a pouco tudo aquilo que restava da chamada política café com leite. Ele vai também iniciar um processo de diversificação da economia brasileira, tá? Para o Brasil não ficar só na dependência do café, e vai começar a trabalhar para criar infraestrutura para o desenvolvimento industrial do país, né? Agora, essa concentração de poder na mão de Getúlio Vargas passa a ser vista principalmente pela oligarquia de São Paulo como algo que era uma finte, né? Porque eles foram alijados do poder e eles queriam voltar ao poder. São Paulo queria voltar ao poder. Assim como também Minas Gerais também queria chegar ao poder. Então, por conta disso aí, eles iniciaram um movimento chamado Revolução Constitucionalista, que ocorreu em 1932, que era um movimento que dizia-se que queria a volta da Constituição no Brasil. Eles foram derrotados, não é, pelas tropas federais, mas o Getúlio Vargas acabou criando uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte criou a Constituição de 1934, que foi uma Constituição que criou o voto feminino, o voto secreto e o voto classista, tá? E aí começa um período entre 34 e 37 chamado de polarização ideológica, em que esquerda e direita brigavam, a extrema-direita através do Partido Integralista e a esquerda comandando a Aliança Libertadora Nacional, e esse confronto ele meio que interessava para o Getúlio, porque ele veria nisso as duas forças enfraquecendo, abrindo espaço para ele se tornar uma espécie de ditador, né? Que vai acabar acontecendo, porque os integralistas apoiavam Getúlio. O Getúlio tinha mais para o lado dos integralistas, porque o Getúlio ele era um nacionalista, ele era anticomunista, né? Mas os integralistas eles não queriam o Getúlio na hegemonia do poder. Eles queriam chegar na hegemonia do poder. Mas aí, com o golpe a Intentona Comunista de 35, foi um erro de avaliação política do Partido Comunista, né? Isso aí, eles foram derrotados,
o movimento que ocorreu no Rio Grande do Norte e parte no Rio de Janeiro, foram derrotados, os comunistas foram derrotados. Luiz Carlos Prestes foi preso, Olga Benária foi presa, e aí os integralistas acharam que nas eleições de 1938 eles viriam ganhar, entendeu? Mas aí se criou um plano chamado Plano Corre, em que eles simularam de que os comunistas estavam querendo voltar entrar no poder, e aí isso justificou o Getúlio Vargas dar um golpe de Estado. E aí foi implantado o Estado Novo em 1937, e foi criada uma nova Constituição, uma Constituição inspirada na Constituição da Polônia, por isso que ela foi chamada de polaca, e aí então foi implantada a ditadura. Começou a censura, criou-se a polícia política através do DOPS, que era o Departamento de Organização Política Social, e os integralistas, eles, vendo que não haveria eleições em 1938, eles tentaram um golpe, mas foram derrotados. Foi um golpe que lembrou um pouco o que o Hitler havia tentado lá na Alemanha. O putsch integralista foi derrotado, e aí Getúlio Vargas ficou com o caminho livre para desenvolver o processo segundo ele, de transformação do Estado brasileiro. Então, uma série de medidas vão ser implementadas nesse período, tá? No período de governo aí da ditadura, do chamado Estado Novo, tá? E ocorre isso aí com a Europa e o mundo, né, em guerra, e a Alemanha já tendo dominado grande parte da Europa, e os Estados Unidos ainda nem haviam entrado em guerra, vão entrar depois, em 1942, mas o Getúlio, ele desenvolveu um trabalho de diversificação econômica, tá? Ele criou o Instituto de Açúcar e do Álcool, Mate do Pinho, tá? Para poder tirar a hegemonia do café. Começou a montar infraestrutura para a industrialização do Brasil e resolveu modernizar o aparelho de Estado, criando o Departamento de Administração Pública, né? Departamento de Administração do Serviço Público. Ou seja, para pertencer ao governo, participar dos quadros do governo, não poderia ser mais por nomeação, teria que ser por concurso público. Então, os concursos públicos no Estado começaram com Getúlio Vargas. Nesse período também, ele começou a desenvolver a proteção do petróleo, seguindo o conselho de Monteiro Lobato, que havia sido preso e que da cadeia mandou uma carta para Getúlio Vargas dizendo que ele deveria desenvolver uma política de controlar o petróleo brasileiro, porque se sabia que havia petróleo no Brasil já naquela época, né? Bom, em 1942 foi implementado o Cruzeiro, a moeda Cruzeiro, e depois, nesse mesmo período, foi criada a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, que garantiu salário mínimo, férias remuneradas, garantiu-se também vamos dizer assim, jornada menor de trabalho, jornada de 8 horas de trabalho, né? E o descanso também pago aos domingos. Enfim, ele vai desenvolver uma política para os trabalhadores, não junto com os trabalhadores. E é isso que dá uma característica a Vargas de ter sido um populista, um líder populista, né? Certo? Então, ele também cria sindicatos, cria partidos políticos, né? Os sindicatos, eles são fortalecidos, mas eles ficam sob o controle do Estado. Para esse controle se efetivar, eles vão colocar a obrigatoriedade da contribuição e, ao mesmo tempo, as lideranças sindicais sempre estarão
voltadas mais para administrar o conflito, né? Não para defender os interesses da classe. Mas aí surge então a figura do sindicato pelego, o que amortece a luta de classes, né? Bom, ele cria também dois partidos, o PTB, que era encarregado de defender os direitos dos trabalhadores, e o PSD, encarregado de defender os interesses das oligarquias, entendeu? Ele achava que ter um ou outro partido, se fosse só o PTB, ele penderia para a esquerda, se fosse só o PSD, penderia para a direita. Então ele achava que a aliança dos dois geraria um equilíbrio. E é essa aliança entre os dois, PTB e PSD, que vai garantir eles vencerem as eleições, todas as eleições, até 1960, quando o Jânio Quadros, ele, pela primeira vez, derrota uma coligação PTB-PSD. Bom, as contradições do governo Vargas, pelo fato dele ser um ditador vinculado ao Brasil ter que entrar na guerra do lado dos Estados Unidos, acelera as contradições porque os aliados lutavam contra o eixo, lutavam contra o nazismo e o fascismo, enquanto que o Brasil tinha uma estrutura ditatorial aqui dentro. Esse clima vai dar força para que os inimigos de Vargas, sobretudo setores de classe média que tinham identificação com os Estados Unidos, eles começassem a pressionar, com o apoio dos americanos, o Getúlio Vargas, e então ele acabou sendo obrigado a se retirar. Lembrando que essa força política da classe média tinha um partido que era chamada União Democrática Nacional, que dali para frente sempre será o grupo identificado com as causas da classe média e com os interesses norte-americanos, porque eles defendiam a associação do Brasil ao capitalismo internacional. A queda de Vargas não tirou totalmente Vargas, não é, do governo. E é bom lembrar que antes do Vargas renunciar, houve um movimento para que ele permanecesse, foi um movimento chamado Queremista, em que contou inclusive com a participação de Luiz Carlos Prestes, que havia sido muito torturado na cadeia durante o governo do Vargas. Mas como o Prestes ele enxergava a política acima das individualidades, ele tentou defender a permanência de Vargas, mas não adiantou. Vargas acabou tendo que renunciar, e aí então houve eleições, e na eleição ganhou um candidato que era do lado do Getúlio Vargas. Vargas não foi candidato, mas mesmo assim acabou sendo eleito senador e deputado federal por 3 estados. Incrível a popularidade dele, entendeu? Como entrou o Marechal Eurico Gaspar Dutra, que não tinha nenhum manejo político, esse cara ele escancarou as portas do Brasil para o capitalismo internacional, e os americanos vieram com tudo, entendeu? Então, o Brasil, que durante a era de Vargas, ele só comprava lá de fora o necessário, o essencial, e havia desenvolvido uma política de implementação infraestrutural, como a usina de Volta Redonda, a hidrelétrica de São Francisco, preparação da prospecção do petróleo, né, Eletrobras, uma série de fatores infraestruturais, entendeu? Haviam sido feitos na época de Vargas, né? Esse Marechal Eurico Gaspar Dutra, muito fraco, né? Um dos piores presidentes que o Brasil já teve. Esse cara, né, ele então permitiu, né, que fosse gasto tudo que havia sido economizado durante o governo do Getúlio Vargas, entendeu? Então, aí criou um plano SALT, que não era saúde, alimentação, transporte, energia, que não teve nada. A única coisa de boa que ele fez foi pavimentação da rodovia Dutra, entendeu? Então, isso aí possibilitou, então, que o clima de crise econômica que se estendeu, fez o povo sentir saudade de Getúlio Vargas,
E aí então, nas eleições de 1950, Vargas volta ao governo. Ele é eleito com 49% dos votos, né, derrotando os candidatos da UDN, certo? E o candidato do Partido Social Progressista. A verdade é que Vargas ele entra num tempo em que existe outras correlações de forças que estão ligadas, que estão contra a sua política de nacional desenvolvimentismo, certo? Que defendia a associação do Brasil à capital estrangeira. Entende? E esses setores eram militares. E esses caras começaram a perturbar o Vargas junto à UDN, que era comandada pelo Carlos Lacerda, um jornalista do Rio de Janeiro, certo? E isso aí acabou, então, o Vargas enfraquecido, já não conseguiu desenvolver mais a mesma política populista da época anterior, então ele foi ficando sem chão. E aí então os militares chegaram até a fazer acordo militar. Então, nesse período que vai de 1951 a 1954, que é o segundo momento do governo Vargas no Brasil, o confronto entre duas vertentes, dois projetos para o Brasil, entra no auge, que é um grupo que defendia a associação do Brasil ao capitalismo internacional, liderado pela UDN, e que tem o apoio de setores militares, e o outro grupo, que é ligado ao Getúlio Vargas, que é o nacional desenvolvimentismo. Ou seja, o Brasil se desenvolver sem precisar recorrer à ajuda internacional. O Brasil desenvolver com suas próprias forças, né? Mas o Getúlio Vargas ele não teve condições de levar avante o projeto porque a oposição estava muito forte, entende? Então ele já envelhecido, né? E também as condições históricas não eram as mesmas da época dos anos 30 e dos anos 40, né? A conjuntura havia mudado, era já o clima de Guerra Fria, e isso aí tudo fez com que o projeto nacionalista de Vargas fosse visto então com desconfiança pelos Estados Unidos, inclusive. Entende? Aliás, os americanos já haviam inclusive forçado a renúncia de Vargas naquele período do fim da guerra. Bom, então essa situação de Vargas foi ficando cada vez mais difícil por conta da violenta oposição a ele, que era travada através dos jornais e através também do Congresso, né? Sem considerar setores militares que pressionavam, e para complicar a situação, né, havia então a falta do apoio popular, né, ao Vargas, que é uma tônica, né? O pessoal não se lembrava do que Getúlio Vargas havia feito de bom para o Brasil, né? O pessoal não lembrava da criação da CLT, da jornada de 8 horas de trabalho, salário mínimo, a criação da siderúrgica de Volta Redonda, da hidrelétrica de Paulo Afonso, tá? Não se lembrava das conquistas, dos direitos dos trabalhadores, principalmente, e da criação da infraestrutura para assegurar o desenvolvimento industrial brasileiro. O pessoal não se lembrava disso. A despeito disso, o Brasil ainda conseguiu
nesse período do Getúlio, nessa segunda fase do Getúlio, mesmo ele estando enfraquecido, e mesmo ele estando pressionado, conseguiu então criar-se a lei da Petrobras, né? Então, criando a Petrobras, a lei 2004, do dia 3 de outubro de 1953, né? Foi criada então a Petrobras. Essas pressões constantes contra Getúlio Vargas, essas pressões por parte da oposição, da classe média, vinculada aos interesses internacionais, sobretudo americanos, pressão militar, tudo isso aí acabou então provocando a revolta do segurança do Getúlio Vargas, que mandou matar o Carlos Lacerda, que era o principal porta-voz, né, desse movimento odenista contra o Getúlio, né? Mas o cara que tentou matar o Carlos Lacerda, ele errou o tiro e acertou no peito do Rubem Vaz, que era um major da aeronáutica, né? Então isso aí vai fortalecer de tal forma a oposição, né? A imprensa vai aparecer escrevendo um mar de lama, né? Um monte de coisa, mesmo se sabendo que Getúlio Vargas não tinha nada a ver com a história, que aquilo ali ocorreu a sua revelia e ao seu interesse, né? Isso aí vai fazer então com que crie-se um clima de pressão violenta, que o Getúlio Vargas, sem saída, né, ele acaba então se matando, né? No dia 24 de agosto de 1954, ele acaba se suicidando. A morte dele tem o sentido de evitar o golpe, né, que estava prestes a ser dado, né, e ele cria-se um clima de comoção popular, né? A morte dele traz à tona tudo aquilo que o Brasil havia conquistado, certo? Ele, com certeza, pode ser figurado na história do Brasil como um estadista, como o homem que modernizou o Estado brasileiro, né? E além de dar garantias para a classe trabalhadora, né? Além de criar condições infraestruturais para o desenvolvimento industrial do Brasil, né? Pessoal, a morte criou o clima, a morte acendeu a memória, e aí a oposição viu que não havia clima, então acabou recuando, certo? Então o suicídio de Vargas, ele atrapalha o golpe militar em 10 anos, né? Então, em 1964, até que, enfim, a direita brasileira, a classe média, a classe alta, a burguesia brasileira, não a burguesia nacional, que nós não tínhamos burguesia nacional, nós temos burguesia do Brasil. Essa burguesia do Brasil, associada ao capitalismo internacional, certo? E também ligada aos setores latifundiários, em 1964 consegue, então, por fim, dar o golpe, e a associação do Brasil ao capitalismo internacional acaba sendo vitoriosa, tá? Mas é isso aí, tá? Então, complementamos aqui essa história, né, essa síntese a respeito de Getúlio Dornelles Vargas. É isso aí, hasta la vista.